Shalom, eu sou o pastor Rui Nascimento e estou aqui mais uma vez trazendo para você uma meditação, um estudo, uma análise, começando por um versículo. Nós podemos passear pelas Escrituras. Eu vou analisar algo que talvez alguns de vocês já tenham visto e percebido, e talvez alguns de vocês nunca meditaram nem pensaram, e talvez nem nunca leram essa passagem. Ela encontra-se no Salmo 19 e é apenas o versículo 11 que eu vou ler para meditarmos em cima dele. Eu gostaria já de convidar você a se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar esse vídeo e faça os seus comentários. Faça comentários, faça perguntas, coloque dúvidas para que eu também possa fazer vídeos em cima disso. E outra coisa também, se você viu vídeos de outros pastores, de pessoas que fazem afirmações, daquelas afirmações bombásticas que parecem fantásticas, mas que não têm nada, que gostam muito de colocar e de falar coisas cheias de filosofia. Se você vê vídeos e você tem dúvidas e se fica confuso, envie esses vídeos no meu Instagram e eu irei comentar e irei fazer vídeos em cima desses e fazer comentários para trazer esclarecimento à luz das Escrituras. Muito bem, vamos então para essa análise. O que o Salmo 19 está falando é sobre a lei do Senhor, que fala lá a partir do versículo 7, diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, e o testemunho de Deus é fiel, que é Yeshua, e dá sabedoria aos humildes. Então, a lei do Senhor é perfeita. E eu fico imaginando como seria possível alguém descartar, eliminar algo que é perfeito. Isso vem de longe, isso não começou agora. Mas eu vou me ater aqui a essa passagem do versículo 11 que está falando dessa lei, e o salmista diz que por ela, pela lei, é admoestado o teu servo. Admoestado, corrigido, repreendido, redirecionado. Pela lei de Deus, eu sou direcionado para algo que eu não conhecia, para algo onde eu não andava. É um caminho diferente. Admoestado, ensinado. E em os guardar, há grande recompensa. Ele diz, na verdade, por eles, pelos mandamentos. Porque o salmista vem falando da lei, depois fala dos mandamentos, porque os mandamentos do Senhor são verdadeiros. Ele fala isso no versículo 9. E por os guardar há grande recompensa. É neste versículo aqui que eu gostaria de meditar. Por eles, pelos mandamentos, é instruído o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. A pergunta que eu faço, são duas perguntas que eu vou fazer. Primeiro, você conhece os mandamentos de Deus? E não adianta vir com essa história, Jesus reduziu a 2, amar ao próximo, a Deus... Não adianta vir com isso. É os mandamentos de Deus. Mas Jesus é Deus. Não é disso que o salmista está falando. Ele está falando que Jesus é o testemunho. Ele está falando que a lei, no versículo 7, diz que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Pronto. Aqui está a base do Evangelho. A lei de Deus é perfeita, mas se eu não tenho o testemunho, se eu não tenho Yeshua, jamais eu vou ter sabedoria para entender e praticar a lei de Deus com amor. Não é como carga. Não é como um peso, mas com amor. Eu pratico os mandamentos de Deus por amor. E porque Ele me instruiu, porque Ele me ensinou. Esses mandamentos me mostraram algo que eu não conhecia. Por exemplo, eu era mentiroso. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu era um mentiroso. E para mim era perfeitamente normal, porque eu tinha que levar vantagem sobre os outros, e tinha que me virar, e tinha que ser o cara, e então não importava se eu mentia, era importante era que eu conseguisse atingir os meus objetivos, custasse o que custasse, mentisse o que mentisse. Eu tenho amigos do passado, que hoje não fazem muito mais parte do meu círculo de influências e de amizades, mas que são grandes pessoas a nível de
aos olhos dos outros, não é? Olham para eles como sendo símbolos e pessoas que são autênticos trapaceiros, mentirosos, adúlteros. São tudo o que você possa imaginar como eu era. Porque nunca foram libertos por Yeshua. E eles se acham o máximo. São caras que têm os melhores carros do mundo, os melhores barcos, têm tudo. Mas são autênticos trapaceiros, mentirosos. Mentem todos os dias. Inventam histórias mentirosas. Então, eu conheci Deus através dos mandamentos dele. E eu reconheci que eu estava errado e eu fui para o caminho que ele me mostrou que era para seguir. Eu roubava, não roubo mais, eu mentia, não minto mais, eu adulterava, não adultero mais, eu cobiçava as coisas alheias, eu não cobiço mais, eu levantava falsos testemunhos, eu não levanto mais. Por quê? Porque agora essa lei, esses mandamentos me mostraram que eu estava errado e em reconhecer isso, eu comecei a praticar e guardar esses mandamentos e o que ele diz é que em os praticar tem grande recompensa. Bom, seria o quê essa grande recompensa? Bom, eu diria para você que não tem nem como quantificar as recompensas que existem em guardar os mandamentos de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus diz que os seus mandamentos são perfeitos e em os guardar, aquele que os guarda viverá por eles, ou seja, terá vida eterna por eles. E é claro que eu não posso ter vida eterna sem entrar por Jesus Cristo e eu não posso chegar aos mandamentos sem Jesus Cristo, porque senão eu me torno um judeu tradicional, um judeu ultra-ortodoxo, um judeu ortodoxo que guarda os mandamentos, mas não guarda, que parece que guarda, mas não consegue, porque não tem o Espírito Santo de Deus. E cada vez que eles se convertem, como aconteceu com Paulo, aí sim, eles praticam os mandamentos porque conheceram o testemunho e porque entraram no caminho certo. Veja, Paulo diz, ele era fariseu de fariseus, irrepreensível no que diz respeito à lei de Deus, mas ainda assim ele era um pecador. Por quê? Porque ele não conseguia praticar esses mandamentos com o Espírito de Yeshua, com o Espírito Santo de Deus. E então é isso que nós precisamos. Eu abordo no meu livro Roma ou Jerusalém, eu vou ler até um trechozinho aqui dele para vocês. Nesse livro meu, Roma ou Jerusalém, que você encontra na Amazon, eu coloco no versículo, na análise do capítulo 14, em determinada altura, eu analiso um pouco essa resposta que Yeshua nos dá no versículo 23 do capítulo 14. Ele diz que se alguém guarda os mandamentos dele, ele será amado do Pai. E o Pai virá e fará morada nesse que guarda os mandamentos e o Senhor Yeshua diz que aquele que guarda esses mandamentos se torna perfeito. Por que se torna perfeito? Na verdade, em Mateus 5:48, o Senhor Yeshua diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E como é que eu posso ser perfeito? Todas as pessoas que eu tenho encontrado dizem: ninguém é perfeito. Lógico. Por isso é que Yeshua disse para sermos. Porque se fôssemos perfeitos, ele não diria para nos tornarmos perfeitos. E se ele soubesse que era impossível, também não diria para nós o fazermos. Portanto, Yeshua não era um tolo. Eu tenho chocado algumas pregações, em algumas pregações, muita gente, quando eu digo o crente não é pecador. Não pode ser pecador. E dizem, não, nós somos pecadores mesmo porque aprenderam isso com o diabo. Mas, bom, então o versículo 23, eu pergunto no meu livro, o que você pensa que se torna alguém que recebe no seu interior o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Porque Yeshua fala isso no capítulo 14 de João, e Yeshua fala que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, e quem guarda os meus mandamentos será amado do meu Pai. E o meu Pai o amará e virá e fará morada nesse tal, e eu virei também e enviarei o Consolador e faremos morada nele. E a pergunta é, será que alguém que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo no seu interior pode ser uma pessoa imperfeita? Então qual seria uma das grandes recompensas em guardar os mandamentos e participar com o testemunho? Bom, seria essa.
carregar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se não fosse mais nada. E se você vir aquilo que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, no versículo 16, você vai em Hebreus, no capítulo 3, versículo 6, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 22, você veja essas referências e vai perceber que se você achava que você é imperfeito e se isso está acontecendo consigo, então você é perfeito. Porque você é templo de Deus, morada do Altíssimo. E Deus não mora com pecador, Deus não mora em lugares sujos, Deus só mora em lugares perfeitos. Então, você se acha perfeito ou imperfeito, visite essas referências e veja que a grande recompensa que existe em guardar os mandamentos de Deus é receber no seu interior o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Não são as pessoas que dizem que têm o Espírito Santo de Deus que estão cheias. São as pessoas que praticam as obras do Filho. Com poder, com graça, com misericórdia, com compaixão e com amor. Se não há nada disso em você, ou se você diz, mas não pratica, então essa palavra não se aplica a você. Veja, a lei de Deus é perfeita. E em guardar os seus mandamentos há grande recompensa. Sabe por que os teólogos do inferno e os pastores do diabo tiram isso das igrejas? Para eles poderem fazer e falar tudo o que eles quiserem, sem ter que guardar e praticar a lei de Deus e guardar os mandamentos. É por isso. Eles vão para o inferno e você vai segui-los. E se encontrarão numa grande festa dentro do lago de fogo. Lamento muito, mas esses vídeos que eu coloco é para tentar, de uma forma ou de outra, abrir os seus olhos e colocar você na direção certa. Eu tenho Jesus, já me basta. Se você não guarda os mandamentos do Pai, você não tem Jesus, porque Jesus não é o anticristo. O anticristo se levanta contra tudo o que se tenha a palavra de Deus, se levanta contra tudo o que esteja nas Escrituras, se levanta contra tudo o que está na Bíblia. Aliás, veja o que está acontecendo ao seu redor. Ele está banalizando aquilo que é antibíblico, está colocando na casa das pessoas tudo o que contraria a lei de Deus, destruindo as famílias, destruindo os conceitos, destruindo tudo aquilo que foi construído dentro de uma filosofia bíblica para colocar as suas próprias regras do vale tudo e faça o que você quiser, porque você tem direito a ser feliz e livre. Quando ele vem com essa conversa, ele já está te mostrando que você é um escravo dele. E a maior escravatura dele está dentro das igrejas, da maioria das igrejas que tem por aí. Cuidado. Analise as Escrituras, ore, ponha o seu joelho no chão e se você não concorda comigo, ótimo. Coloque perguntas, faça perguntas e eu responderei com um vídeo para você à luz das Escrituras, jamais com a minha opinião. Seja você uma bênção, em nome do Senhor Yeshua. Visite o meu site, que o editor colocará o link para você e ele também colocará mais algumas coisas que eu não sei o que é que ele vai colocar, mas eu acho que ele vai colocar tudo o que precisa de ser colocado. E se você tem curiosidade, e se você tem curiosidade não, se você tem interesse verdadeiro em descobrir o Evangelho de João, está aqui o livro que você pode comprar e que vai provavelmente mudar toda a sua visão das Escrituras do Novo Testamento. Roma ou Jerusalém, você decide. Evangelho ou Boas Novas? O que você quer? Muito bem. Muito obrigado por me assistir, muito obrigado por passar o seu tempo comigo e que esse tempo seja para edificação da sua vida e para conexão do seu espírito com o espírito de Yeshua HaMashiach e com o Pai. Shalom. Até o próximo vídeo.